Oi, gente, bom dia. Oi. Gente, que nervoso. Que nervoso. Até perdi onde é que fica Gênesis. Parece que é o primeiro. Parece que é o primeiro, né? Meu Deus do céu. Gente, eu normalmente sou bem descontraída, tá? Não tenho o hábito de ter muita vergonha. Porém, contudo, entretanto, hoje eu estou bem travada, com a minha mão tremendo bastante. É bem possível que minha respiração ela fique bem ofegante, porque não é natural ficar aqui na frente. Oi? Meu coração está acelerado. Alguém do ICARE aqui hoje? Não? Se eu sentir que eu vou desmaiar, eu vou sentar. Aí vocês... amém. Gente, então, hoje... Será que faltou fazer alguma introdução aqui hoje? Bom dia! Galera, hoje a gente vai falar sobre a história que muita gente conhece. Eu, particularmente, eu amo a história de José, mas não sei profundamente, então eu fui obrigada a estudar, a me aprofundar na história, porque eu sabia superficialmente, né? E nós vamos, então, hoje vai ser do 37 ao 41. A gente vai discorrer a respeito desses capítulos. E aí, no próximo domingo, será do 42 em diante. Gente, no slide 2, eu trouxe alguns aspectos introdutórios, só que eu queria dividir com vocês o seguinte. Eu gosto muito do Rodrigo Silva. Alguém conhece? Alguém não conhece o Rodrigo Silva? Ele é um arqueólogo, então eu costumo assistir muitos vídeos dele, Israel com Aline, enfim. E também estudei a partir da King James, que tem alguns comentários muito interessantes a respeito... Tem que botar mais aqui? Ah, mas daí estoura o tímpano do... Não, tá de boa. Então, galera, a história de José, ela aconteceu aproximadamente por volta de 1600 a 1500 a.C. O Egito, nessa época, ele era considerado uma potência mundial. O que a gente pode ter como referência hoje, os Estados Unidos ou a China. Então, a galera viajava bastante para lá, para fazer comércio, enfim, só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente está falando. E aí, em nome de Jesus, nós vamos conhecer um dia, amém? Nordeste da África, predominantemente no continente africano, mas tem uma pontinha no continente asiático. Então, em nome de Jesus, eu já profetizo nas nossas vidas que nós vamos fazer uma caravana, a gente vai conhecer o Egito, Israel, a gente vai andar pelo Nilo. Isás. E aí, vamos para o slide 3. E aqui, galera, ó, vocês, por favor, vão me interrompendo, tá? Porque eu vou discorrer. Vou colocar alguns pontos que, no meu ponto de vista, é mais, assim, histórico, porém, tem alguns detalhes que eu acredito que alguns irmãos possam querer colaborar, mais, assim, sentimental, o que aconteceu, enfim, fiquem bem à vontade, tá? Só vou dar uma colada aqui. O capítulo 37, que é onde inicia a história de José, começa dizendo que Jacó vivia em Canaã. Essa é a história de Jacó. Só que começa a falar de José. Então, vamos falar da história de José, que me parece não ser de Jacó, me parece ser a de José, mas enfim, foi o que a Bíblia falou. E aí, galera, o que acontece? Nós temos aí José, que contexto acontece a história de José. José é filho de Raquel, que é a esposa amada de Jacó. Ele é o 11º filho de 12. E nós temos aí os filhos de Zilpa, os filhos de Bila, que eram as concubinas, tanto de Lia quanto de Raquel. O que acontece aí num determinado momento? José é o filho amado da velhice de Jacó. E por esse motivo, ele manda, acredito eu fazer, né? Não foi ele que fez, mandou fazer uma túnica
uma túnica longa. Só que tem aqui, eu estou na NVI, quando diz túnica longa, faz um adendo, túnica colorida. Gente, e aí eu gostaria de fazer uma pausa com relação à túnica, que eu achei interessante. E vocês façam aí as observações. Gente, na época era comum usar túnica, mas todo tipo de túnica, não. Acredita-se que os irmãos de José usavam túnicas de uma única cor, então existia uma diferença entre a túnica colorida, túnica desenhada, túnica de manga longa, túnica de manga curta. E aí, ao longo, conforme a gente vai discorrendo ali o capítulo 37, a gente vai ver que num determinado momento, eu espero não me perder muito e ficar indo e voltando, mas a gente vai ver que num determinado momento, Jacó pede a José que ele vá dar uma olhada nos irmãos. E aí ele já tinha ganhado a túnica. Daqui um pouco eu vou voltar, gente, tá? Se eu estiver me perdendo, vocês me corrijam para a gente conseguir dar um tom aí. E aí o que acontece? Isso aí pode indicar que José, mesmo na sua adolescência, já supervisionava os seus irmãos, tá? Só para fazer esse adendo. Aí, gente, o que acontece? Os irmãos, por conta desse presente do pai a José, eles passam a sentir ódio de José, passam a sentir ciúmes de José. Acredito que entre eles ali havia uma forte zombação, chamando ele de sonhador, porque ele era um menino que sonhava e contava os seus sonhos. E chegou um determinado momento que José teve um sonho, e aí acredito que na imaturidade ele foi lá e contou. Já me vi nessa situação, gente. Acontecer alguma coisa, o Senhor entregar uma palavra, e a gente lá na inocência contar negócio. Séculos para acontecer, enfim. E aí o sonho foi o seguinte, que eu tinha lido, decorado, gente, e me esqueci, porque o nervosismo é assim, né? Vocês entendem. O primeiro sonho foi o seguinte, estávamos nós, gente, a gente está no capítulo 37, versículo 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes, se referindo aos irmãos, se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Gente, eu imagino que se hoje, eu não sei vocês, de repente é só na minha família, se a gente tem problema, né, do irmão mais novo ficar dando ordem para o irmão mais velho, ou ficar falando que vai mandar no mais velho, imagina naquela época, né? O irmão mais velho, naquela época, ele era depois do pai, era ele. Então, ninguém podia desrespeitar o mais velho. Então, o mais novo era, tipo assim, o catador de latinha, o cara que não era nada. Ele era, tipo, o empregado dos outros irmãos. E, né, no caso de José, foi o contrário, né? Mais um motivo para a implicância dos irmãos com ele, porque o pai colocava ele mais importante do que o filho mais, que Rubem, né, que é o mais velho. Lembrando que nos capítulos anteriores, Rubem já tinha feito algumas coisas, que daí a gente não vai entrar muito a fundo, mas ele dormiu, né, com uma das esposas do pai, enfim. Ele era bem bacana, né? Aí, depois teve um outro sonho. Vamos lá, e aí a gente vai ler. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a José. E aí a gurizada não gostou nada disso, né? E aí, quer dizer que a tua família inteira vai se curvar aos teus pés. É mais ou menos isso, né? E aí começaram a meter o pau nele. Acredito eu, isso é interpretação Nicole. E aí, o pai dele repreendeu ele naquele momento. Entretanto, pensava a respeito daquilo ali, né? Ficava matutando, né? Sei lá, de repente, no quarto dele ele podia falar, ó, Senhor, isso é teu, isso não é teu. Isso, imagino eu vagueando aqui com os meus pensamentos. Mas olha só, gente, tem uma outra coisa que eu anotei aqui com relação à túnica, não querendo me apegar à túnica, mas já me apegando a ela.
Ó, provavelmente a túnica distinguia José como sucessor escolhido por Jacó para a liderança do clã. Isso por conta das características da túnica, porque não era uma túnica qualquer. Era algo fino com pH, né? Fino, Sim. Só pessoas importantes usavam vestes com alguma coloração. O resto era tudo Um cargo pano de cru liderança, mesmo, né? encardido mesmo. Gente, agora sim, não querendo me estender muito e não, assim, vamos lá, o que rolou ali no meu pensamento? Vamos supor que nós estamos numa empresa ou até em qualquer lugar que tenha algum cargo de liderança e a pessoa simplesmente ela apareceu para ser líder, te dando ordem ali e não houve uma apresentação formal da CREC. Da CREC, né? Então, a Bíblia não fala que o pai apresentou ele ali como o provável, possível líder futuramente, mas deu uma veste, ficou aquilo no subentendido, não houve uma formalização. Então, imagina como é que não ficou a cabeça dos... Do pai, mas então a preferência, o que ficou evidente é o quanto o pai preferia. A Bíblia diz que o pai preferia. Pronto, é isso. Porém, dentro aí dos históricos judaicos, que eles têm muito aquela questão da Bíblia, ou não é Bíblia, né, da Torá oral deles, então especula esses pontos. O que eu acho tremendamente interessante. Se formos nos apegar apenas à Bíblia, a Bíblia vai dizer que ele era o filho predileto, por isso ganhou. Porém, a gente não pode deixar de falar das evidências desse contexto, até para que a gente possa entender o que aconteceu depois. E aí, gente, então, em determinado momento, já o pai colocando uma responsabilidade, entendo eu dessa forma, para José, para verificar o que os irmãos estavam fazendo, pediu a ele que fosse até Siquém para dar uma olhada como é que estava lá o pastoreio dos irmãos. Lembrando não, porque não está escrito, mas Siquém ficava a 80 quilômetros da onde José estava, então ele deu uma boa pernada. Chegando até Siquém, ele não encontrou os irmãos lá, mas encontrou alguém que falou para ele, teve uma gurizada por aqui, só que ouvi eles dizer que eles foram para Dotã. Dotã era mais 24 quilômetros aproximadamente de Expresso Canelinha que ele fez para encontrar lá a galera. Aí, gente, chegando lá perto, diz aqui que os irmãos visualizaram ele de longe já viam ele chegando, e aí já começaram a confabular, a tramar a morte. E eles eram bem bacanas, tipo assim, um já tinha traído o pai com a mulher, outro já tinha matado, outro já tinha estuprado. Então, assim, o contexto ali da galera já era uma, né? A gente já pode imaginar o que se passava ali na mente deles. Só que, quando o irmão mais velho, Rubem, ouviu, né, essa situação, ele tentou dar uma segurada. Então, no versículo 21 diz que Rubem tentou livrá-lo das mãos, dizendo, não, olha, não tirem a vida dele, não derramem sangue, joga ele no poço, aqui no deserto mesmo. E aí, Rubem propôs isso com a intenção de retornar com o menino para casa, para o pai dele. E aí, diz que, vamos lá, jogaram ele dentro do poço, bem bacana. Aí, num determinado momento, diz que vem passando uma caravana de ismaelitas, não, desculpa, gente, vamos retornar, Judá. Primeiro vem a situação de Rubem, que propôs que joguem ele lá dentro, e depois Judá, no versículo 26, diz, olha, gente, o que a gente vai ganhar se a gente matar ele e esconder o sangue dele? Se a gente vender, isso é uma interpretação minha, tá, gente? Não está escrito aqui, a gente vai ganhar um lucrinho a mais, ainda ganha uma grana, e afinal de contas ele é nosso irmão, nosso próprio sangue, então a gente não vai
não vai matar ele. Nisso, vem passando os mercadores quando ele teve essa ideia aqui de vender. Gente, nesse meio tempo, eu não sei o que aconteceu, mas Rubem me parece que não está ali. Ele não está aí nesse contexto quando Judá dá essa alternativa. E aí vem os mercadores, e aí eles fazem essa venda de José por 20 ciclos. Aí só uma observação. Esses 20 ciclos na época eram 20 pedras de prata, não existia moeda. E era o preço, digamos assim, tabelado por um jovem escravo. Era tipo um preço padrão que era pago por um jovem. E aí, depois dele ser vendido, Rubem entra de novo na história. Porém, gente, Gênesis não fala sobre uma situação que lá em Salmos nós vamos ter. No Salmo 105, a partir do versículo 17, que já é no próximo slide que eu estou comentando, eu me acelerei um pouco, já fui para o próximo slide, mas, gente, se a gente for ler lá no Salmo 105, a partir do versículo 17, vai dizer que José teve os seus pés e as suas mãos acorrentadas. Então, ele sofreu, foi bem pouco, não foi muita coisa, né? Como a gente pode ver aqui. Gente, nesse meio tempo aí, os irmãos continuaram lá com as suas práticas, né? E tiveram a ideia, então, de matar um bode, pegar a túnica do José, dar uma esfregadinha lá no sangue e mandar para o pai para fingir ali que houve a morte do José. Eu achei interessante porque uma parte aqui fala o seguinte: e eles enviaram a túnica com um recado perguntando, vê se é do teu filho. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, eles continuaram lá pastoreando, mandaram alguém que não sei quem dar o recado para o pai. Então, não foi eles que levaram a túnica com sangue. Outro detalhe, gente, que eu achei muito bacana foi o seguinte: quem trabalha com pastoreio e com abate de gado, como era lá na época muito habitual, dizem que consegue sentir a diferença do cheiro do sangue humano para o sangue do animal. E a túnica de José, ela foi, não sei se encharcada, mas teve ali o sangue do animal. Quando Jacó recebeu essa túnica, há especulações de que havia possibilidade, de repente, dele reconhecer pelo cheiro, mas nem se passou pela cabeça dele essa possibilidade, uma vez que pode ter se encheu de emoções, enfim, sei lá, gente, eu tentando ver alguma situação ali para entender o que aconteceu, mas não cabe a mim, né? Vamos lá. Aí, nesse meio tempo, então, José estava indo a caminho do Egito, sendo vendido a Potifar. Fala que eles enviaram a túnica, eu nunca tinha observado. Você falou a questão da túnica manga curta, manga longa, frisa que a túnica era manga longa também, né? Ela era colorida e de manga longa. Porque até, por exemplo, assim, ó, o cara que ele tá lá na lide com o bichinho, a manga longa vai dificultar o tratado dele com o bicho. Então, assim, não faria sentido uma túnica de manga longa para ele lidar com o serviço braçal. Né? Só para a gente ter aí mais ou menos uma ideia. E aí, gente, nesse meio tempo, então, José, ele está a caminho, enquanto Jacó está lá chorando, rasgando as vestes, se vestindo de veste de pano, José está sendo vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aí, gente, nós temos aqui o capítulo 38, que eu não vou entrar no capítulo 38, que fala da história de Judá e Tamar, uma história assim, bem leve. A gente vai pular direto para o 39, que continua falando a respeito de José. E aí a gente vai para o slide que está falsa acusação e prisão. Bom, gente, nesse momento, eu gostaria de ler com vocês o versículo 2 do capítulo 39.
Nesse momento aqui, José já havia sido vendido para Potifar. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que ele fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E aí ele cuidava tanto das coisas de Potifar, a casa, quanto do campo. Aí vamos lá, gente, no versículo 6 diz que José era atraente e de boa aparência, bonito. José devia ser bonito, né, amor? Meu marido está me olhando ali só para mim. Devia ser bonito. E creio eu, gente, pelo que rolou ali na King James, algumas coisas que estavam escritas, a mulher de Potifar não deveria ser lá aquela flor que se cheirasse, né? Mas vamos lá. Ela começou a tentar o José, convidando ele, né, para ir para a cama, gente. E foram várias vezes, pelo que indica aqui. E ele recusava, dizendo: o meu Senhor não se preocupa com coisa alguma. Esse está no versículo 8. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo que ele tem, ele deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima dele, e nada me negou, a não ser a senhora. Tipo assim, deu uma lapada nela, mas só que não. Porque a senhora é mulher dele, né? Tipo assim, lembrou ela que ela era casada. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gente, alguém aqui, quando peca, lembra que está pecando contra Deus? Ou é só eu que acho que estou pecando contra a outra pessoa que eu fiz a ofensa? Eu acho que é só eu, pelo jeito, porque... Cara, é impressionante. Se a gente for parar para pensar, de repente um colérico, um sanguíneo, alguma coisa do tipo, ou quando eu estou em casa, de repente vou brigar com o marido, eu tenho um delay enorme. Se eu faço uma ofensa ao marido, claro, a gente pede perdão, mas, gente, eu acho que eu vou lembrar que eu pequei contra Deus, sei lá eu quando, eu acho que eu pequei contra ele. Mas olha a consciência que José tinha aqui. Como eu vou pecar contra o meu Deus? Meu Deus do céu, cara, isso aqui é muito forte, pelo menos... Para mim, me pegou assim de um jeito, eu falei: ô, Senhor, desce com força, Espírito Santo. Mesmo ele tendo a experiência anterior lá de ter visto o irmão que deitou com a mulher do pai dele, ele consegue olhar de outra forma e falar, tipo, não, isso não é coisa de fazer contra Deus. Né? Mesmo porque ele poderia olhar, não, natural, aconteceu lá em casa, o que tem a acontecer aqui também? É verdade, porque, tipo assim, ele meio que tinha um exemplo dentro de casa e ele poderia, na cabeça dele, achar que aquilo ali é normal. E, gente, eu vou falar por mim. Eu, até hoje, eu tento me desvestir de práticas que eu cresci vendo dos meus pais. Então, assim, ele poderia muito bem achar aquilo ali uma prática natural, mas não. Ele não negou nenhum dos princípios que foram enraizados ali na vida dele. Gente, vocês me ajudem, tá? Se eu me perder aqui. Só um pouquinho, gente. Ah, tá. Aí, beleza. Aí foi lá a mulher de Potifar e tentou mais uma vez. Um belo dia, José entrou para trabalhar. Não tinha nenhum outro empregado em casa, ela se aproveitou daquela situação, tentou seduzir ele mais aquela vez. Ele deu o nega nela e saiu correndo. Nesse meio tempo, ele meio que... Imagina a situação, imagina o embate que não foi lá naquela hora. Saiu correndo, pegou a túnica ficou com ela e ela, pronto. Se agarrou na túnica, foi lá, chamou os empregados e falou: ó, o hebreu lá que trouxeram para cá, ele tentou me seduzir, tentou abusar de mim e tal. E aí ela ficou guardando a túnica até a hora do esposo chegar em casa. Gente, até a hora do esposo chegar em casa.
Eu fico me perguntando, será que isso foi no dia? Será que foi no outro dia? Afinal de contas, ele era o capitão da guarda, ele deveria fazer missões para fora. Não sei quanto tempo aquela mulher ficou guardando aquela túnica ali, mas diz, enfim. Vamos lá. Quando chegou, ela foi lá, caguetou a situação, contou lá a história dela para o marido, e ele, com certeza, não gostou muito daquilo ali e decidiu colocar José na prisão. Gente, agora um detalhe importante. Naquela época, não era normal enviar para a prisão e deixar. O normal era matar, mandar matar. Acredita-se, dentro desses estudos, né, que tem dos judeus e tal, que eles colaboram com isso, parece que houve uma influência dela, tipo assim, ó, não mata ele não, mas só põe ele deixa ele lá na prisão, porque pode ser que ela quisesse tirar uma vantagem dele mais tarde, e por esse motivo ele foi para a prisão. Boa noite, irmãos. Boa noite, não. O irmão André. Desculpa. É porque eu dormi pouco. Bom dia. Já que você comentou, são 3 características que eu acho interessantes em José aqui. A primeira, ele cuidava da casa de Potifar. Todo aquele homem que cuidava da casa do seu dono, ele era eunuco. Para quê? Sim. Para não ter não ter o probleminha, né? probleminha dele, né, ele copular com a mulher e com as mulheres, né, do harém ou as concubinas, enfim. E por ele ainda ser um estrangeiro. Mas aí tem um detalhe, como ele era escravo, ele não passou por esse processo, e também por ser escravo, ele era, acho que eu até ia ler aqui, mas, sim, ó, lá no versículo 20, fala assim, e o dono de José, o escravo naquela época, quer dizer, até hoje, né, ele é posse. Então ela podia fazer o que ele bem entender com ele, tanto o dono quanto a dona, vamos dizer, a esposa, né? Não estaria nada errado, era uma cultura daquela época com o escravo. O escravo era para tudo, é bombril. E ele não passou por esse problema, vamos dizer assim, o próprio dono já deu um freio nele, falou assim, ó, você não vai mexer com a minha dona, não se tornou eunuco, né? E quando ele foi, justamente aquilo que você falou, quando ele foi preso, ele não foi morto. Ele não se tornou eunuco também sendo preso e também não foi morto, né, ao ser preso. Uma característica diferente com José em relação a isso. Eu já ouvi também você falando que pode ser que a mulher de Potifar não queria que ele fosse morto porque pode ser que ela precisasse do seu serviço, né? Também já ouvi falar que provavelmente Potifar sabia a mulher, ele conhecia o caráter da mulher, e lá no fundo ele sabia que José realmente não tinha culpa, que realmente aí ele mandou ele para a prisão tipo como um castigo, mas assim para afastar da mulher, porque ele sabia que não era boa bisca a mulher dele. Então também, entendeu? Eu também. E também uma coisa a lembrar é lá no versículo 2 que fala que o Senhor era com José e que Potifar sabia que o Senhor era com ele. E ele estava prosperando porque José estava lá. Então, tipo, com certeza ele tinha essa visão também. Não, eu não posso fazer nada de errado com ele porque eu sei que está vindo coisa boa através dele para mim. Estou sendo abençoado, né? Reverenciava a Deus, né? De alguma forma ele reverenciava. Agora, uma coisa que eu também li a respeito de Potifar, que ele também era da terceiro lado da força. Ele gostava de homens. Eu já vi essa tese, até de alguns teólogos, mas eu achei meio esquisita, né? Porque quando fala de Potifar, você não fala de filhos de Potifar, não fala que a casa de Potifar prosperou, né? Cresceu e evoluiu junto com o Egito na época, né? Porque ele era... Vamos dizer que ele era a segunda pessoa depois de Faraó aqui, Potifar, né? E pela linha de pensamento que eles falam, essa tese deles, Potifar não prosperou, como dizer, ele não teve herdeiros, né? Não teve filhos. Então tem uma tese, justamente, tem uma linha de pensamento da teologia que fala que ele não era, quer dizer, ele era homossexual, vamos dizer assim, né? Ele não tinha relações com mulher, no caso.
tudo é permitido, nada é proibido, é a cultura de quem não tem Deus. A gente, só para a gente sempre lembrar disso, que o Senhor separou um povo e começou a doutrinar esse povo para se afastar exatamente desse tipo de comportamento. Né? Não é que o Senhor quisesse que Jacó tivesse esse monte de mulher, não. É porque ainda era resquício da cultura, né, dos antepassados. Mas isso, a gente vai vendo que o Senhor foi refinando isso, refinando. E hoje não existe mais no nosso meio o adultério. E aí, gente, José lá na prisão, ele também começa a prosperar em tudo que ele faz, e porque o Senhor estava com ele, diz que José teve, como é a palavra? Não é carinho, é simpatia do carcereiro. E o carcereiro colocou todas as coisas ali ao cuidado de José, de forma que ele não se preocupava com nada. Lindo. E aí, num determinado momento, entra aí a história do copeiro e padeiro. Gente, nesse momento, eles fizeram alguma ofensa para o faraó e foram parar na prisão. E, passado um tempo, ambos tiveram sonhos. Eu vou ler aqui para vocês o sonho primeiro do copeiro. Gente, agora a gente está no capítulo 40, no versículo 9. Então, o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho, eu vi diante de mim uma videira. Só um momento, gente. Eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e entreguei na sua mão. E aí José falou, essa é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer, quando era copeiro. E aí, meu irmão, quando tudo estiver dando certo para ti, tu te lembra de mim e seja bondoso comigo, e fala aí para o faraó da minha pessoa. Aí, gente, olha só, aqui no verso 15 ele fala assim, olha só, eu fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Gente, esse versículo ele pode dar uma indicação que ele ainda não havia superado o trauma. Ele ainda estava remoendo aquela situação ali de ter sido trazido, ter sido vendido, aquele processo todo com os irmãos. E aí, gente, quem é que está lá? Padeiro. Aí o padeiro fala, aí, interpretação boaça. Vou pegar minha vez aqui. Vai que rola uma interpretação boa para mim também, né? Só que não. Aí vamos lá. Daí o padeiro, na minha cabeça, tinham 3 cestas. Na última cesta tinham pães de todos os tipos, só que daí as aves elas estavam vindo, comiam na cesta que eu estava trazendo na cabeça. E o José, irmão, é o seguinte, as 3 cestas são 3. Dentro de 3 dias o faraó vai, Aí, cara, imagina tu falar isso para uma pessoa. Tu vai ser decapitado, é coisa leve, Tu vai ser decapitado, pendurado numa árvore, e aí as aves elas vão comer tua carne. De boa, assim. Gente, que situação, que coragem, porque às vezes eu não tenho coragem de dar uma exortação no irmão, mas não, José foi lá e entregou fielmente aquilo que o Senhor entregou para ele, né? E aí, gente, o que aconteceu? 3 dias depois, era aniversário do faraó, e aí estavam lá reunidos os conselheiros. Não, estava lá. Não é para soprar no microfone que estraga, né? Não? É que eu não tenho o hábito, desculpa, gente, é a primeira vez.
E aí estava lá nesse banquete, né, com todos os sábios, ele expôs a situação do copeiro e do padeiro, e aí nesse momento ele restituiu a posição do copeiro e mandou fazer o que tinha lá para fazer com o padeiro. E aí, gente, o que aconteceu? O copeiro não se lembrou de José, ao contrário, partiu viver a vida dele, de colocar vinho, de experimentar, de espremer as uvinhas dele, ó, nem lembrou. Quem nunca, né? Não querendo dizer nada. Ô, Nicole. Pois não. Eu ouvi uma mensagem uma vez a respeito desse tempo aí, né? O tempo de Deus. Ele fala, né, para lembrar, né? Copeiro, lembra de mim lá quando tu chegar, fala para mim lá, sobre mim, para o rei. E ele esquece, né? Imagina se ele fala, qual era a vaga que estava aberta? Era de padeiro, não era de governador. O propósito de Deus, ele sempre se cumpre, ele vai se cumprir, mas ele poderia atrapalhar ou atrasar esse propósito. Ele poderia estar lá como padeiro e atrasar o propósito, mas ele chega como o quê? Governador, no tempo de Deus, né? Interpretando o sonho de Faraó, né? E às vezes a gente tenta adiantar, né? Colocar o carro na frente dos bois e começa a tentar adiantar o propósito de Deus, tentar resolver pelas próprias mãos. E é um ensinamento para a gente, né? A gente tem que ver qual é o tempo de Deus para as nossas vidas. E o tempo de preparação era José na cadeia ali, sendo preparado para ser governador, administrando a cadeia, administrando a casa de Potifar, administrando a casa dos pais. Ele foi preparado e forjado para administrar o Egito, né? O tempo da preparação. E um detalhe, não, a história do José, ela é todinha para mim, gente. Várias vezes eu tento dar uma força para Deus. Com certeza eu dou minhas opiniões para ele, achando que a minha, com certeza, vai ser melhor. Olha a ignorância da pessoa, né? Mas assim, eu me perdi. Onde é que eu estava, gente? Eu estava dando conselho, mas antes do conselho que eu estava dando para Deus... Ah, tá, me lembrei. A questão de José, ele ter essa proatividade, ele ser esse bom funcionário, digamos assim, mesmo na prisão. Gente, quantos de nós não pensam assim, eu vou ser bom só quando eu chegar no cargo tal, quando eu tiver com coisa tal. E não, cara, tu está sendo visto desde lá, o mínimo dos detalhes. E eu acho isso fantástico. A gente pode aplicar aqui na igreja, a gente pode aplicar na empresa, a gente pode aplicar isso em casa, porque às vezes a gente quer fazer grandes coisas para ser visto, quando na verdade tu já tem que começar fazendo, dando o teu melhor naquele trabalho ali, no simples ou no árduo, ou naquele que tu de repente está achando que tu não está levando tanta vantagem, né? Eu não sei se eu consegui expor direitinho, mas isso já passou pela minha cabeça, cara. Várias vezes eu me peguei assim, tipo, velho, por que eu tô fazendo isso? Não, tem que começar. Irmão Alessandro, pode. Parece contraditório, né? Mas todas as atitudes dele, de José, foi prezando pela integridade, pela honestidade e a lealdade, né? Inclusive, voltando um pouco lá em Potifar, que ele falou assim, pode ser que as coisas dê ruim para mim, mesmo assim eu vou me manter íntegro diante de Deus, né? Então, aí você vê que ele ainda é injustiçado, né? E em nenhum momento ele se demove dessa honestidade, dessa lealdade, ele se mantém fiel a Deus. Então, é um exemplo a ser seguido, né? Mesmo que você sofra um prejuízo, que tenha algum dano, mas tenha em mente que tem que fazer o que é certo diante de Deus, né? Porque a nossa relação é vertical, o que o Senhor vai pensar de mim, o que, né? E não essa relação horizontal assim. É importante também que todos vejam que nós temos que dar um bom testemunho e tudo, mas a consciência com o Pai é primordial, né? Amém. E aí eu queria aproveitar, gente, para falar que tem um podcast do Rodrigo Silva com o Thiago Nigro. E aí ele é mais focado nessa parte empresarial e tal. Então, eles vão ali analisando o perfil do José como administrador, como ele foi construindo o caráter dele, os princípios dele. Gente, é fenomenal. Se um dia vocês puderem, é um pouco longo, mas é fantástico.
E aí, gente... Nicole, a história de José, ela aponta para Cristo, né? José foi uma pessoa que já apontava quem viria, né? José é um tipo de Cristo. E tudo que ele fazia para a glória do Senhor, né? Quando ele disse para a mulher do Potifar que como assim eu vou pecar contra o Senhor, já mostrava que tudo que ele fazia com zelo, porque era para o Senhor e não para as pessoas. Por isso que ele fazia com zelo na casa de Potifar, na sua própria casa, antes de ser preso, depois na prisão e depois como governador do Egito. Ele sempre manteve essa integridade, fazendo tudo com zelo, né? Quando José se levantou, os irmãos foram contra, assim como Cristo, que veio para os seus e os seus não quiseram, né? Então, a história de José, ela nos leva a refletirmos como nós estamos andando, como nós estamos nos comportando e qual é a intenção do nosso coração quando fazemos todas as coisas, se fazemos para o Senhor ou não, assim como você falou, quando eu erro, será que eu estou refletindo que eu estou pecando contra o Senhor ou contra a outra pessoa, né? A história de José, ela pode ministrar muito as nossas vidas quando nós mergulharmos de fato, né? Amém. E aí, gente, agora a gente passa para o capítulo 41. Num determinado momento, diz aqui que depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. Aí eu vou ler aqui para vocês. Diz que ele estava em pé junto ao Nilo, e aí saíram 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. E nisso, o Faraó acordou. Imagina essa acordada na madrugada com esse sonho. Que legal. Imagina o susto. Aí ele foi lá, tentou dar uma dormida de novo. No que ele pegou no sono, ele voltou a sonhar. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias, então Faraó acordou. Era um sonho. Só que daí, pela manhã, diz que ele ficou perturbado e começou a chamar a galera para dar a interpretação para ele daquele sonho ali. O que aconteceu é que ninguém conseguia interpretar o sonho de José. Até que surge quem? O copeiro. Aí o copeiro falou: Faraó, me lembrei da minha falta. A situação é a seguinte: há um tempo atrás, quando nós fomos parar na prisão, eu e o padeiro, nós 2 tivemos um sonho na mesma noite, cada sonho com a sua interpretação. O José deu a interpretação do meu sonho e do sonho do padeiro e aconteceu exatamente como ele falou. E aí o Faraó, então tá, manda chamar aí o José. E aí diz que José foi trazido depressa do calabouço, se barbeou, trocou de roupa e se apresentou ao Faraó. E aí o Faraó começou a trocar uma ideia com ele. Me disseram aí que não existe, né, que tu sabe interpretar os sonhos e tal, que ninguém está conseguindo interpretar, mas quando a gente conta para ti, tu consegue fazer essa interpretação. E José disse: olha só, isso aí não depende de mim, mas de Deus, que vai dar ao Faraó uma resposta favorável. E aí, gente, ele começou a contar a história ali para o Faraó. E dentro dessa história, ele só acrescenta que as vacas magras, elas não eram apenas magras e feias, elas eram raquíticas. Imagina, devia aparecer as costelas, elas deviam estar quase em processo de morte, de tanta fome. E aí ele acrescenta que mesmo depois das vacas magras terem comido as gordas, elas continuaram raquíticas, como se não tivessem comido um nada.
E aí, José começa a dar a interpretação. Aí, gente, lá vou eu de novo, porque, vou contar para vocês. Eu gosto muito desse tipo de informação aqui, porque me ajuda. Eu não sei se é o meu cérebro, que é meio coisado, enfim, mas me ajuda demais isso aqui. Bom, antes de José começar a dar a interpretação, fazer só um parênteses. No Egito haviam muitos deuses. Faraó era considerado um deus. A vaca era considerada um deus. Faraó era o Horus vivo, digamos assim. Ele entendia que Faraó era a reencarnação do sol. Então, o sol na terra era ele. Tinha o deus do sol nascente, o Kepri, tinha o deus do sol meio-dia, o Horus vivo, o Faraó, e tinha o deus Ra, que é outro tipo de deus sol, porque era dividido em 3 deuses o sol, que era o sol se pondo. Então, gente, o que vai acontecer? José vai começar a dar a interpretação do sonho para o Faraó. Quando ele dá a interpretação, a gente vai ter lá, no versículo 28, uma frase que diz assim, Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. Aí eu vou repetir o que o Rodrigo Silva falou, que eu peguei essa frase dele, dá licença. Gente, isso era politicamente incorreto. Tu falar para um cara que se acha um deus, que tem um deus que é maior que ele, que está dando uma interpretação. José, ele corria o risco, naquele momento, do Faraó dizer para ele, sai daqui, tirar José dali. Só que, uau, arrasaste. Uau. Teu nome, Carlos? Meu nome, oxe, uau. Vou me ater a isso, não vou falar. Uau. E aí, gente, só que o que acontece? José não estava disposto a negociar os princípios dele a ponto de negar ali a Deus, né? Então, esse foi só um pequeno outro parênteses. Nós temos uma evolução do dom de José. Quando ele morava com o pai dele, José fazia o quê? Sonhava. Os irmãos zombavam ele. José é o sonhador. Quando ele foi para a prisão, José já fazia o quê? Já interpretava, já usava o dom para os outros. E aí, gente, outra situação. Pega essa. Olha só. A vaca, que ela tem um nomezinho próprio, tá? A Hathor é o nome da deusa Hathor. Ao longo do Nilo, haviam 7 templos dedicados à deusa Hathor. E ela significa o quê? Fertilidade e prosperidade. Então, assim, gente, o faraó sonhar com vaca não era uma novidade para ele. Se vaca era prosperidade e fertilidade, ele não sabia corretamente o significado, mas uma ideia ele tinha. E se sendo a vaca símbolo da prosperidade, ele sonha com vacas magras, ele não sabe o que é, mas sabe que boa coisa não vem. Então, a gente tem aí, especula-se que Faraó não queria apenas uma interpretação do sonho, porque uma ideia ele tinha, mas ele queria uma solução para o problema dele. E José trouxe essa solução. Então, vamos lá. Tivemos uma evolução do dom de José. Primeiro, ele sonhava. Depois, ele interpretava. E, por último, ele não só interpretava, como ele dava uma solução para o problema. Isso, ele chamou os magos e os sábios porque ele queria algo além da interpretação. Porque, assim, ele já tinha mais ou menos uma ideia que alguma coisa que não é legal ia acontecer. Então, vamos lá, gente. E aí, ele falou assim, então, seu faraó, é o seguinte, e não olhando no olho,
porque não olhar, como Faraó se considera um deus, né, eles não dirigiam o olhar para a pessoa. O que hoje, quando não olha no olho, a gente fica meio assim, né? Enfim. Então, olha só, Faraó, é o seguinte, interpretação minha. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. E aí contou, né? Os 7 anos, as primeiras vacas magras e tal. E o outro que era o quê, gente? Era as espigas boas, 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as espigas mirradas são 7 anos de fome. E aí, a cereja do bolo, o sonho veio ao Faraó 2 vezes, ou seja, o sonho era um só. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. Aí, Faraó, se tu me permite, eu vou te dar um conselho, tu procura um homem sábio, que entenda de administração, coloca sobre a responsabilidade dele. O cara, ele tem que ser criterioso também, mas coloca a terra do Egito no comando dele. E aí eu vou te dizer mais, ele vai ficar no comando da terra do Egito, mas para cada região, para cada cidade vai ter um supervisor. E aí, gente, eis que o Faraó olha, parece boa essa ideia, e aí diz que os sábios também curtiram ali, gostaram, né, da informação que receberam, e aí Faraó lança essa. Uma vez, versículo 39 do capítulo 41. Uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono é você maior que você. Então, eu te entrego agora o comando de toda a terra do Egito. E aí, nesse momento, Faraó falando isso, acredito eu, já foi tirando o anel selo do dedo e colocando na mão de José. E aí, além disso, trocou a veste de José, colocou uma corrente de ouro, que eu imagino que deva ser uma lapada de ouro, devia pesar ali o pescoço do José. E aí fez subir ele numa carruagem legal, numa carruagem real, e era legal também. E aí foi apresentado, gente, mais uma vez, a questão da autoridade, da liderança e de ser apresentado, de apresentar a liderança agora quem está à frente. Pode falar, irmão André. Agora, bom dia, certo, de novo, viu, gente? Não sei se perceberam aqui, lembra das 10 pragas do Egito? Aqui, da mesma forma, só que, claro que não foi pragas aqui, né? Deus, ele vai quebrando o Faraó e quebrando o Egito. Por exemplo, você falou da deusa Rató. Mostrou que ela não é uma deusa, né? Não é ela que provê, não é ela que mantém o Egito. E nem o mundo na época, porque o Egito forneceu alimento para o mundo inteiro naquela época, né? Quer dizer, para as civilizações ao redor. Ele também quebrou a autoridade de Deus sobre Faraó, quer dizer, como Faraó seria um deus, né? Quando ele, deixa eu pesquisar aqui, gente, que José fala assim, ó, e Deus te revelou, né? E Deus falou para mim a seguinte coisa, aí foi explicando o sonho. E depois, o próprio Faraó, eu vejo que Deus te revelou isso. Então, meio que quebra a autoridade divina que Faraó tinha, né? E o Nilo, né? Que o Nilo também tem toda uma questão divina sobre o Nilo, né? Que as vacas magras saem. Então, assim, Deus foi quebrando, opa, né? Isso não, meu querido. Você não é Deus, a vaca não é Deus, o Nilo também não é Deus, quem sou Deus sou eu. E ele acaba aceitando, né? Confirmando que quem é Deus é o Deus de José, né? Deus de Abraão. Ele reconhece que havia sobre ele o Espírito de Deus. Isso, 39. Minimamente ele tinha uma noção de que, né, havia um ser maior e que, aí ele fala no 38, e portanto o faraó proclamou diante de sua corte
Encontraremos em nosso meio homem como este, a quem esteja o Espírito de Deus? Né? Ele reconhece que havia algo sobre a vida de José e que não era algo comum, só poderia vir da parte de outro ser superior. Ele fala Espírito de Deus, ele dá nome, né? Então, demonstra ali uma mínima noção, né, de que havia um Deus. E a gente pode também verificar que o próprio faraó não era um cara soberbo nem orgulhoso, porque senão ele mandava matar todo mundo ali, né? Como aconteceu, por exemplo, na Babilônia, né? O rei da Babilônia ele mandava matar, que se não prostrar perante a estátua, né? Morria, era lançado lá na fornalha, né? E Faraó aqui não, Faraó aceitou, entendeu que existia algo superior a ele e aceitou que José tinha acesso, contato a esse ser, né? Tanto é que não mandou E aí, matar. enquanto tu tá falando, me veio à mente, o Faraó devia ser um cara legal. Acredito que ele devia ser aquele verdadeiro líder. Tem diferença de líder para chefe, né? Pode ser que ele estivesse com medo, mas assim, o Faraó lá de Moisés, mesmo com medo mesmo, sofreu as consequências. Mas daí... Na verdade, lá nas pragas do Egito, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas então, eu li a respeito disso. O Senhor endureceu o coração do Faraó. É deixar a pessoa se entregar à própria vontade. Então, assim, ele já tinha uma inclinação a não querer aquilo, então não quer, então permaneça não querendo. Nicole, é só uma observação. O anel lá, ele também era um selo, né? Então, por isso que a gente não tem os achados arqueológicos sobre José, porque ele usava o selo do faraó. Então, todo documento que ele assinava não era no nome do José, estava no nome do faraó. Porque, às vezes, tem muita coisa disso, de questão científica, né? Que as pessoas querem essas comprovações e falam, mas de José e Moisés não vai ter achado arqueológico. Mas tem toda uma explicação para isso. O selo, aí isso já é comprovado hoje, dos decretos que foram assinados por José, que eram com selo do faraó. E na própria história de Esther também. Que é imediato, né? Igual você falou. Enquanto ele falava, ele já estava tirando o anel e já estava colocando nele. Não houve um tempo de criar um nome para ele, até porque ele não era egípcio. Isso tem que ser muito lembrado. Ele era um hebreu, ele era um estrangeiro. Então, para eles, o estrangeiro era uma coisa muito ruim, muito negativa. Então, estava dando uma autoridade para ele que ele não poderia ter. Então, ele estava no nome do faraó, não no próprio nome dele. Gente, mas fiquem à vontade para falar. Eu já estou quase terminando. Tá, só. Já que você está terminando, eu vou falar. Tem uma coisa muito interessante na história de José até aí, que é as vestes de José. Sempre aparece uma veste. Sempre ele veste e ele é despido. Ele é despido, não é ele que tira. Sempre tiram dele. Só que cada vez que ele ganha uma veste nova, é um nível... Ele está subindo de nível. São 3 grandes momentos, né? O da túnica... Depois ele virou na casa de Potifar e depois a terceira veste ele vira governador. Então, assim, na Bíblia, né? Durante a Bíblia a gente vê sobre desfazer, né? Das vestes antigas, o odre velho, né? Trocar pelo odre novo, né? Então, tudo remete a isso, a novo tempo, nova vida, né? Um novo desafio vindo. E até a gente, entre nós, em alguns momentos, a gente fala, né? Trocar as vestes novas, né? E aí, gente, o que acontece aqui? Além disso, Faraó dá para José uma esposa, a Zenate, que ela é filha do... Potífera, né? Deixa eu ver aqui. O sacerdote de On, né? E aí, beleza. Aí começam os 7 anos de fartura. José vai lá, dá uma banda lá antes de começar tudo, né? Dá uma inspecionada lá nas terras. Acredito que deve fazer a divisão entre os supervisores e cada cidade ele começa a coletar a sua própria semente. E aí chega um determinado momento que a colheita ela é tão grande que ele para de contabilizar.
E aí, aqui, em determinado momento, fala que antes de começar os 7 anos de escassez, Asenate dá 2 filhos para ele. O primeiro deles se chama Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E o segundo filho, Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde eu tinha sofrido. E aí, gente, eu vou terminar aqui lendo o finalzinho, porque a continuação da história a gente vai ver no próximo domingo. Nós estamos no capítulo 41, versículo 53, e diz assim: Assim chegaram ao fim 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer de fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: olha, dirijam-se ao José e façam o que ele disser para vocês. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra. Gente, esse toda a terra aqui, alguém sabe me dizer, é todo mundo? Eu creio que seja... Isso, aham. Agora imagina se tinha fome lá. Era a visão comercial do que tinha. Nesse Claro. sentido, um amigo meu, ele é missionário, ele está lá ele estava na Espanha agora, e ele estava em um monte onde o nome daquele local lá é o Confins da Terra, que é a ideia que era até onde ia o limite do continente. Então, tipo assim, quando Jesus fala lá dos confins da terra, até onde tem terra conhecida é aqui. Então, tipo assim, muito legal, tipo, ele fez um vídeo lá mostrando, olha que massa esse aqui, ó, tipo, faz todo sentido agora. Então, é muito nesse lugar. Então, em toda a terra ali, ao redor deles, que tinha sentido comercial, aconteceu essa fome, em todo o continente ali, né? Porque é só as Américas que estão separadas, né, aqui, se for pensar pela lógica. Cara, é muito massa, né? Cara, visão eu que me você amarro tem. a estudar essa parte histórica, assim, é muito bacana. E aí, no versículo 56, quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, que a gente acredita então que seja até os confins, até onde tinha área comercial, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente do Egito para comprar trigo do José, porquanto a fome se agravava em toda parte. E aí, daqui um pouco, vai apertar a história, mas a gente vai ver. Tipo que nem novela, a gente vai ver no próximo. Ô, Aline, coloca o último slide, por favor. Desculpa, Faraó mudou para muda o nome. Zafenate Paneia, isso. Aqui, para mim, está falando que provavelmente, tá? Não é certeza, o significado seja Deus fala, ele vive. Ou seja, ele não colocou, porque geralmente no Egito, quando eles mudam o nome, né? No Egito, a Babilônia, quando mudavam o nome, o representante dali sempre colocava referência a algum deus deles. Só que aqui o faraó colocou em referência ao nosso Deus. Deus fala, Deus vive. E o nome do primeiro filho, provavelmente foi ali que José entendeu todo o propósito dele, né? Quando ele fala, Deus me fez esquecer tudo que eu passei na casa de meu pai. E detalhe, isso aconteceu 13 anos depois. Desde o sonho dele até o cumprimento, se passaram 13 anos. E a gente aqui não aguarda mesinhos, né? Dá uma coceirinha, uma ansiedade, né? E é isso, galera. Em inglês, devia ser em hebraico para a gente poder orar em Israel em hebraico, mas rolou em inglês. Let's pray. Então, só uma observação. Eu gosto muito, muito da história de José. Me identifico também. E, assim, eu sempre vi José como um homem, ai meu Deus, ele passou por tantas aflições, ele foi vendido como escravo, né? Mas um dia, ouvindo uma pregação, aí teve uma particularidade sobre algumas coisas que ele passou, foi consequência também da atitude dele, né? Aí eu vi pela primeira vez assim um lado meio que, entre aspas, negativo da vida de José, né? Como tudo na nossa vida também, a gente colhe assim tudo daquilo que a gente planta.
Então, assim, para que ele ficava assim falando para os irmãos dele, né, levantando meio que o ego, assim, querendo falar, olha, eu vou, os 11 feixes vão se virar, né, o sol, a lua, as estrelas vão se inclinar. Então, assim, algumas coisas a gente tira. Ixi. Algumas lições que eu aprendi também nessa outra perspectiva de José é que muitas vezes tem coisas que a gente precisa também assim ter cuidado, né? Diante das pessoas, porque ali também ele colheu aquela, claro que tudo era nos planos de Deus, a vontade de Deus, né? Porque Deus tinha algo maior, que, como ele mesmo fala, que foi o próprio Deus que levou ele para aquele lugar. Mas, assim, algumas coisas a gente poderiam ser evitadas também na vida dele se ele não tivesse, assim, falado para os irmãos, querendo chamar a atenção, né? Só uma observação para complementar. Eu ia falar no começo, mas perdeu a hora tipo, do comentário. Mas é porque tinha toda essa percepção dentro de casa também. Você imagina, ele era o filho da mulher preferida. Então, você imagina tipo, o contexto que eles viveram ali, que Jacó também viveu, de ser o filho preferido da mãe, ter o irmão preferido do pai. Então, tipo assim, tem todo uma visão ali que às vezes a gente deixa de lado, é familiar, que altera em tudo. Tipo assim, então essa arrogância, ela pode existir sim, porque a vida inteira estava mostrando que ele era o preferido. E como é que os outros olhavam isso? Igual falou hoje, o filho mais velho. Como é que o filho mais velho via o mais novo sendo visto como preferido? Então, tipo assim, existe todo um contexto assim por trás que faz a gente ver a história com outros olhos. E é isso que é legal da Bíblia. Cada vez que você vai descobrindo uma coisa nova, você fica, nossa, mas dá para pensar de outro jeito, dá para ver de outra forma. Não é uma verdade absoluta, né? Que às vezes a gente coloca, tipo, é isso, é assim. Grande plano mesmo era promover livramento para toda a terra conhecida da época. Então, o Senhor usou um homem, depositou sobre aquele homem uma sabedoria que foi sendo esticada, foi sendo trabalhada. Ele era um menino bobo, mimado, achando, eu sou o preferido do meu pai, vocês vão todos se ajoelhar, vocês vão ver. E ao longo desses 13 anos, ele foi amadurecendo a responsabilidade daquilo que Deus confiou a ele. E achei lindo que você pontuou essas fases do amadurecimento, né? Primeiro ele tinha os sonhos, depois ele interpretou o sonho, depois ele não só tinha o sonho e interpretava, como já dava conselhos. Então, assim, vê-se a evolução daquele menino bobo do início, né? Muito legal. Pastor, obrigada, viu, a todos pela colaboração, pela paciência, pela ajuda. Muito obrigada.